né, as pessoas elas caem em cima com milhões de questionamentos, críticas, apontamentos e por aí vai. É uma pressão social muito grande, né? E a gente acaba se sentindo mesmo, assim, no começo, será que eu escolhi certo? Né? Acaba se sentindo, assim, restrito, acaba se sentindo acuado. O que eu quero propor aqui é uma nova perspectiva, uma nova visão, uma mudança de olhar, para que vocês ampliem os horizontes e passem a ver todo o aspecto positivo que está contido, né, nesse simples conceito, né, toda a revolução que pode estar começando aí na vida de vocês através de uma simples mudança de hábito, né? O quão revolucionário é o hábito de alimentar-se, né? E vamos ver aqui. Então, primeiramente, né, essa é a minha proposta de ampliar a visão, né? De vegetarianismo estrito sim, restrito jamais. Então, vamos só lembrar, parar para pensar, que nós temos, mais ou menos, catalogadas umas 300 mil espécies vegetais comestíveis, né? E nossa alimentação, ela se baseia em apenas 200 delas, né? E dos onívoros, as pessoas que comem, assim, entre aspas, de forma normal, se baseiam em quê? Se baseiam em carne, em trigo e leite, basicamente, né? E isso sim é uma alimentação restrita, isso sim é uma alimentação limitada, isso sim é falta de opção, isso sim é tudo que contradiz a liberdade. Se você for ver, as pessoas de manhã se alimentam de pão, ao meio-dia mais alguma coisa lá com macarrão, de tarde um lanche que tem queijo, à noite pizza, e assim, e carne, se confiam que a carne vai dar todos os nutrientes, carne em todo quanto é lugar, presunto, salsicha, linguiça, isso variando ao longo do dia, a apresentação, mas é carne o tempo todo. E leite, através do queijo, né? Através do queijo, que o queijo, na verdade, é um leite concentrado, né? Para você fazer queijo, você precisa de muitos litros de leite. Então, a maioria das pessoas come dessa forma e vai levando, né? Então, isso sim é algo restrito, como eu havia dito, é basear a sua alimentação toda em 3 ou 4 alimentos, enquanto existe toda uma gama alimentar, né? Toda a mãe natureza, ela nos presenteou com uma abundância incrível, né? Ela não colocou jamais um único nutriente num único alimento, como a gente é acostumado a vincular, né? Por exemplo, aqui vocês têm aqui o slide do cálcio, o exemplo de alimentos que contém cálcio. Olha só o quão libertador é essa imagem, né? Você acha que a sabedoria biológica colocaria num copo com leite, né, a nossa única fonte de cálcio? Jamais isso aconteceria, né? Então nós temos vários exemplos aqui ao lado, né, olha como amplia, né? Você tem aqui inúmeras coisas, isso só para citar alguns dos exemplos de fontes onde o cálcio, inclusive ele é mais biodisponível, onde ele vai ter outros nutrientes como, exemplo, as folhas verdes, você tem cálcio, você tem magnésio, entre outras coisas, que são minerais que ajudam no metabolismo do cálcio e a fixação do cálcio no organismo, ao contrário do leite, cuja biodisponibilidade do cálcio é pobre e que faltam elementos para a fixação desse cálcio nos ossos. Então veja o quão libertador é. Então lembre-se sempre da sabedoria e da abundância divina, né? Então existe uma abundância de nutrientes em abundantes alimentos, né? Não existe. Quando a gente pensa em proteína, a gente tende, as pessoas convencionalmente tende a associar proteína com carne, né? Mas olha essa imagem aqui. Olha só quão libertadora é essa imagem, o quão colorida, o quão linda ela é, né? Você pode encontrar isso só para citar alguns exemplos, né? Eu vou falar mais na frente sobre todos os nutrientes novamente, então aqui é só para dar um exemplo. É só um start, só uma conversa inicial para ampliar a visão, para vocês verem o quão variada pode ser a alimentação vegetariana. Porque quando a gente se aventura nesse universo, a gente acaba descobrindo alimentos que a gente não descobria, experimentando coisas que a gente não experimentava. Algumas pessoas que não gostavam de legumes ou verduras ou frutas acabam adquirindo esses hábitos,
né, por força até mesmo da escolha para ter os nutrientes, e acabam se tornando mais saudáveis. Então, como eu disse anteriormente, você começa por querer libertar os animais, o planeta, e acaba por libertar a si mesmo, né? Acaba por se dar uma chance justa de conhecer os alimentos, de conhecer outros tipos de coisas que existem, e que antes a sua visão era fechada, a sua visão ela era baseada em pouquíssimas coisas, naquele comum do dia a dia das pessoas, né? De se basear em 2, 3 tipos de alimento. Então, isso sim é restrição, o contrário disso sim é liberdade. Então, go vegan e freedom, liberdade, euforia, porque esse é o significado do termo, da palavra, da expressão e da nossa filosofia de vida. Então, o nosso objetivo aqui, eu como médica nutróloga, o que eu quero trazer para vocês, né, além dessa conversa inicial, da libertação, da liberdade, né, da expansão dos horizontes, da aventura de um reino de novas cores, sabores, de novas texturas, né, é trazer coisas para vocês bem práticas para o dia a dia. Eu quero ajudar assim de uma forma bem prática para vocês conseguirem colocar essa palestra hoje mesmo em prática, para que você chegue na sua casa, ou você já estando me ouvindo na sua casa, para que você já chegue e já possa aplicar os conhecimentos, já possa sair com algo produtivo daqui, né? Esse é o meu objetivo. Por que eu faço isso? Pela causa do veganismo, e porque eu sei que quanto mais você estiver bem, quanto mais você estiver se alimentando bem, mais você estiver firme na sua posição, você vai poder ser um exemplo, né? E sendo um exemplo de saúde, um exemplo de bem-estar, né? O exemplo por si só ele tem a força de remover, né, montanhas. Então você caladinho às vezes, só dando o seu exemplo de uma boa alimentação, uma boa saúde, você consegue sensibilizar as pessoas à sua volta, né? Então de uma forma muito mais poderosa, né, até. Porque quando a gente adere a essa alimentação, as pessoas passam você crava a unha, as pessoas atribuem isso à sua escolha alimentar. Qualquer coisa que aconteça com você é porque você é vegetariano. Então, assim, você fortalece essa saúde, você fortalece o movimento, né? E jamais você deixa... eu quero que você se alimente bem também, para que você tenha força e continue na sua escolha, né? Que você persevere nela. Ainda que você tenha momentos de recaída, que você se reerga e você retome o veganismo, que você realmente coloque ele na sua vida. Então esse é o objetivo, porque quanto melhor você se alimentar, mais saúde você vai ter, um melhor exemplo você vai ser e fortalecerá consequentemente mais o movimento. Então vamos lá, vamos saber como que a gente faz isso, né? Como que a gente caladinho pode ter muita força no movimento. Turbinando a alimentação, né? Nossa alimentação ela deve ser muito boa, até para que a gente evite ter doenças, né? E a gente evite desnutrição e evite uma desistência, né? Às vezes, exemplo, uma pessoa que se torna vegetariana estrita, se ela de manhã comia pão, queijo, presunto, o café, o leite e o açúcar. Ao meio-dia, essa pessoa comia, por exemplo, macarrão com uma carne moída, né? Então, e essa pessoa toma um refrigerante, né? À tarde ela vai passar o quê? Ela vai comer um salgado de queijo ou então vai passar um pão com margarina. Então imagina essa pessoa se tornando vegana. A alimentação dela estava bem ruim, né? Uma alimentação baseada em junk food, baseada em alimentos refinados, processados. Então, essa pessoa tenderia a ficar com uma desnutrição de qualquer maneira, né? Então, às vezes, sem o conhecimento, sem melhorar a alimentação, ela acaba por realmente ter algumas carências e culpar a alimentação por isso, quando, na verdade, a culpa não foi do vegetarianismo, e sim, né, da forma como ela vinha se alimentando, né? De basear as suas escolhas do dia a dia em poucos nutrientes, né, como eu já tinha dito no começo. Então, o que precisa, né, para isso? O que precisa para você fortalecer essa saúde, para você, consequentemente, ser um agente, né, de multiplicação do movimento? E para turbinar a alimentação. Então, é uma coisa importantíssima essa escolha de turbinar a alimentação.
Por que eu digo disso? Porque eu chamo de escolha? Porque, na verdade, quando você adere, né, ao veganismo, ao vegetarianismo, enfim, você tem duas opções. Ou você continua sendo da mesma forma que você era antes, simplesmente abolindo os derivados animais da alimentação e até colocando mais coisas industrializadas na sua alimentação, porque de tudo que existe para onívoro, existe para vegetariano. Os queijos, os alimentos processados continuam processados. Existem processados para veganos também. Né? O mercado cada vez mais ele se abre para isso, porque somos cada vez mais pessoas, já somos mais ou menos 15 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, que já aderiram a essa escolha alimentar. Então existe todo um mercado voltado para isso. Só que você tem nas suas mãos uma grande escolha, como dito no começo, a escolha de libertar a si mesmo, a escolha de melhorar a sua saúde também, né? Então, eu convido vocês a fazerem essa escolha por vocês mesmos também. Como já disse, eu sei que a maioria chegou aqui, né, pelas vias da compaixão animal, pela sensibilização ambiental, mas lembre-se que você é um agente importante de multiplicação do movimento, você é um agente importante, você precisa estar bem. As pessoas elas vão fazer críticas, vão fazer perguntas, vão questionar, e quanto melhor você estiver, mais forte você vai estar para isso, né, e melhor você irá representar esse movimento, representar os animais, representar essa escolha alimentar, que tão bem advoga em favor, né, de tudo o que a gente precisa mudar no planeta para a sobrevivência enquanto espécie humana na Terra. Então vamos ver. Escolhas. Então escolha libertar a si mesmo também, né? Vamos escolher libertar a si mesmo também. Então vamos lá começar agora a dar umas dicas para você e uns toques para você mexer aí na sua alimentação. Primeira coisa, substitua alimentos industrializados por naturais, né? Porque o alimento natural ele é vegano por si só. Exemplo, você tá à tarde, você tá no seu trabalho, na faculdade, enfim, em algum lugar, você tá com fome, né? Aí você vai querer comer um salgado na rua. Sendo vegano, é difícil você encontrar, você não vai encontrar. Porque ou você vai ter um salgado lá que ele vai ter queijo, ou então você vai encontrar um que vai ter uma verdura, um escarola, alguma coisa, mas e a massa, né? Foi feita de derivados animais, com certeza. Então, você fica naquele dilema, ou então você fica naquele dilema de ler o rótulo, você vira lá o rótulo e fica olhando lá, será que esse ingrediente aqui tem origem animal? Será que esse aqui não tem? Será? E fica nesse conflito, nesse drama, né? Um drama que permeia quase todos os dias e todas as escolhas alimentares. Então veja o quão simples seria você substituir isso por uma maçã, por exemplo. A maçã ela é por si só vegana, né? E a embalagem dela é uma embalagem biodegradável feita pela natureza, construída pela natureza ao longo de milhões de anos. A casca, né? Uma banana, por exemplo, você devolve a casca dela para a terra recicla e reutiliza aquilo ali e agradece. Não há prejuízo para o sistema, não há prejuízo para a sua saúde, não há prejuízo para a sua escolha. Você se mantém fiel à sua escolha, você preserva o ambiente e você ainda por cima se alimenta bem, né? Em termos de calorias, seria a mesma caloria um pãozinho e uma banana, mas olha a diferença, né? Um pão ele não vai ter fibras, ele não vai ter nada, ele vai ter uma pobreza de nutrientes, ele simplesmente vai saciar a sua fome, mas ele não vai te nutrir. Ao passo que a banana ela é rica em fibras, ela pode nutrir você. A casca dela também pode ser reaproveitada para outros alimentos ou devolvida à natureza, né? Uma escolha bem mais simples, mais barata e mais fácil, sem tanto questionamento. Será que isso é vegano? Será que isso não é vegano? Será que não será? Será? Tantos serás, né? Que fazem parte aí do dia a dia. E simplesmente isso é quebrado substituindo alimentos industrializados por naturais. Toda vez que você for fazer uma escolha, pense no natural. O natural sempre vai ser vegano. Tudo que vem da terra sempre vai ser vegano. Sem sombra de dúvida, sem problemas, sem nenhum ônus ambiental, animal ou para a sua saúde. É um ciclo, é uma escolha onde todos ganham, né? Porque na natureza não existe algo assim, do tipo um ganha e outro perde. Sempre todos ganham. Isso se chama sustentabilidade. Sustentabilidade é um elo onde há ganho de todas as partes. Então, nesse caso, dessa escolha de você ter feito uma fruta por um salgado, você ganhou, a natureza ganhou, porque ela não vai receber uma embalagem plástica,
que vai retornar para ela. A sua saúde ganhou e os animais ganharam porque nós não nos utilizamos deles para nos alimentar. Outra dica aí é o açúcar, né? Cuidado com o açúcar, né? O açúcar, ele é um alimento vegano, ok? Mas o açúcar, ele tem um estrago, ele tem consequências no nosso organismo. Então, a dica que eu dou é você substituir o açúcar por açúcar das frutas, né? Você pode adoçar muitas coisas com o açúcar das frutas. Com açúcar, as tâmaras são frutas extremamente doces, as ameixas brancas, como ameixas pretas, manga, banana bem madura. Então, exemplo, se você for fazer uma vitamina de banana, você pode adoçar ela com ameixa, você pode adoçar ela com tâmara, você pode adoçar ela com outra fruta doce, combinar um pouco algumas frutas e não precisar usar açúcar, principalmente não usar açúcar branco, né? Então seria uma escolha tipo, escolha classe A, usar o açúcar das frutas, e aí você tem plano A, B, C, né? Tipo, depois disso você pode usar um açúcar mascavo, um açúcar de coco, melhor dizendo, que tem um índice glicêmico menor, um açúcar mascavo, um açúcar demerara, e a última coisa seria o açúcar branco, né? Então, é ruim o açúcar branco, é péssimo, mas ele é melhor do que adoçante? Infelizmente é. Os únicos adoçantes que eles estariam liberados seria o adoçante, o stevia, né, que ele é um pouco, que ele é natural, digamos assim. Os outros, eles não são aconselháveis, né? Não é aconselhável. Então vamos lá, a primeira escolha é açúcar das frutas, depois essa escala que eu falei para vocês, não usar adoçante. Adoçante não é um alimento reconhecido pelo organismo como algo natural. Ele é uma substância alienígena ao nosso corpo, que é como se fosse um remédio, um medicamento, né, com seus efeitos colaterais. Segundo grupo de alimentos que a gente vai comentar agora, as gorduras, né? Gorduras. Então, muitas pessoas usam margarinas, né? E, inclusive, existe esse questionamento, qual é a margarina vegana, qual é a não vegana, ok? E fica essa dúvida, esse questionamento. Mas, então, uma coisa que eu digo para vocês, tirem a margarina da vida de vocês, né? E, assim, e tirem as gorduras maléficas, de um modo geral, da vida de vocês, né? Que são substituindo. O corpo precisa de gordura para funcionar? Precisa, e muita, né? Mas quais seriam essas gorduras que o corpo necessita para funcionar? Seriam as gorduras benéficas. Quais seriam elas? As gorduras contidas nas oleaginosas, todos os tipos de castanha, macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, nozes e por aí vai, linhaça, chia, o abacate, o coco, né? E o próprio azeite de oliva, desde que ele seja um azeite de oliva de boa qualidade, porque existe no Brasil uma possibilidade de você adicionar óleo de soja ao azeite de oliva e ainda assim ele ser considerado um azeite puro, né? Então tem que ter cuidado aí com a qualidade. Mas então, o conselho que eu dou é não usar margarina e se atentar ao consumo de gorduras boas. E evitar os alimentos industrializados, por si só, você já evita as gorduras trans, as gorduras maléficas, né? Ao se tornar vegano, você já eliminou aí muitas gorduras maléficas, que são as gorduras dos derivados animais, a gordura do leite, a gordura das carnes. Só que aí falta acrescentar na sua vida as gorduras do bem, que elas são importantes para o funcionamento cerebral, elas são importantes para a constituição dos nossos hormônios, elas são importantes para o funcionamento das nossas células. Nós necessitamos de gorduras sim, mas gorduras do bem, né? E não é necessário, aqui a contagem não é uma contagem assim, no máximo, você não precisa comer abacate com medo, você pode comer abacate normalmente, linhaça, você pode comer, eu vou falar depois da quantidade de linhaça que você vai precisar comer. Mas assim, esses alimentos eles não precisam ter medo, porque a história da alimentação toda nos leva a temer as gorduras, né? E assim, a limitar a sua ingestão, a restringir. Mas essas gorduras que se devem ter medo são as gorduras maléficas. As gorduras trans, as gorduras dos derivados animais, as margarinas, essas sim. Mas agora as gorduras boas, as do bem, não há necessidade de medo, não há necessidade de você limitar o seu consumo. Não existe isso, né? O que existe é você fazer a diferença entre as gorduras maléficas e as gorduras benéficas
limitar ou excluir, a melhor opção é excluir mesmo essas gorduras maléficas da sua vida e ficar com as gorduras do bem. Aí sim você não precisa ter medo de comer. Você pode comer porque elas são necessárias ao funcionamento do organismo. Nosso organismo ele necessita saber usar as gorduras benéficas para o seu bom funcionamento. Então, isso é uma coisa importante para esclarecer, que a maioria das pessoas não tem claro na mente, né? A maioria das pessoas acaba confundindo, né? Mas é uma coisa que é preciso ter bem nítida essa distinção entre as gorduras maléficas e as gorduras benéficas, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Então, as oleaginosas, né? Eu tinha falado nelas, né? Então, retomando, oleaginosas, né? Todas as pistache, aqui tem exemplos, né? Tem pistache, tem amêndoa, nozes, amendoim, etc. Que essas oleaginosas, elas contêm as gorduras boas. Além de gorduras boas, elas têm fibras, elas têm vários minerais, exemplo, zinco, cobre, né? Assim por diante. E elas são um quebra-galho maravilhoso, né? Você saiu de casa para o trabalho, para a faculdade, para resolver suas coisas, leve na sua bolsa, na sua mochila, onde quer que seja, porções dessas oleaginosas. E aí deu fome, você pode se alimentar delas, né? Elas vão te nutrir, vão te alimentar, vão saciar a sua fome, né? Porque elas serem ricas em gordura. E elas vão evitar com que você fique com fome e fique vulnerável a comidas que não sejam tão saudáveis na rua, né? Então, as frutas também teriam esse efeito, só que as frutas não são, às vezes, tão fáceis de carregar, dependendo da fruta, né? Tipo, a banana, a maçã já são frutas mais fáceis. Mas as oleaginosas, elas são perfeitas, né? Você pode carregar elas. Aí tem sempre aquela dúvida, né? Com relação à quantidade, né? Das oleaginosas, sementes de modo geral. Aqui eu vou falar também da semente de abóbora, semente de girassol, etc. Existe aquele mito, né? Você pode comer 3 castanhas do Pará por dia e mais do que isso não pode comer, tem que ser uma porção pequena. Não precisa isso. Nós que não nos alimentamos de carne, nós podemos ter mais liberdade de comer essas oleaginosas, né? Inclusive, elas são o nosso salgadinho. Ao invés de você abrir um pacotinho de um salgadinho industrializado e comer, abre um pacotinho de uma oleaginosa ou de um mix de oleaginosa e frutas secas e coma, né? É uma escolha muito mais saudável, uma escolha muito mais feliz, tanto para você, quanto para os animais, quanto para o planeta. Então, sempre lembre disso. Então, uma dica bem legal, leva isso com você para onde você for, deu fome, você pode se alimentar, elas saciam rápido, não precisa ficar contando, até porque você não vai comer só a castanha do Pará ali, você vai comer um mix, né? E você vai misturar outras castanhas, então pode ficar tranquila com relação à quantidade. Pode comer, pode e deve, né? Nosso corpo, como eu já disse antes, necessita das gorduras do bem para funcionar. Nossas células todas elas são constituídas por gordura. O nosso cérebro, ele é em grande parte constituído por gordura, os hormônios sexuais e assim por diante. Então, por favor, consuma gorduras do bem, né? Vamos ver. E falando nas oleaginosas, a gente pode lembrar dos leites vegetais, né? Porque os leites vegetais como uma opção para você se alimentar também. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma dica bem prática, né? De como fazer os leites vegetais. Muito fácil. Você pode fazer leite vegetal do que você quiser. De quinoa, de amêndoa, de quinoa, aveia, castanha, arroz, de qualquer oleaginosa que você quiser, amendoim, qualquer coisa. É muito fácil. A maioria delas você deixa de molho em água. Exemplo, vamos falar da amêndoa, que ela é uma das oleaginosas mais ricas em cálcio que existe. Deixa ela de molho em água, uns grãozinhos de amêndoa na água à noite. No outro dia de manhã, você joga fora essa água e você bate essa amêndoa para bater com uma nova água no liquidificador. Se você quiser coar, você coa. Se não, você pode tomar assim mesmo. Se você coar o resíduo dela, você pode temperar e usar para fazer algum recheio de tapioca, alguma coisa assim, um queijo vegetal. Ou então você pode consumir ela assim mesmo, sem problemas. Você pode misturar uma fruta, dali você já faz uma vitamina, né? Você pode fazer esse mesmo processo com a quinoa, só que ele é um leite um pouco mais amarguinho. Pode fazer com gergelim, que também é um leite riquíssimo em cálcio.
Você pode fazer isso com alpiste, sendo que o alpiste você não aproveita a casca, é o único que você não aproveita a casca. Mas o leite de alpiste é um leite riquíssimo em proteína, né? Sendo a proteína do alpiste comparável à proteína da clara do ovo, né? E é desse jeito. Você coa, se você coar, você usa um voal, que é um tecido fininho. Se você não tiver voal, você pega qualquer tecido na sua casa e coa. Ou então nem coa. Se não for o alpiste, não precisa nem coar. É muito fácil. Não precisa estar comprando esses leites industrializados. Você pode fazer dessa maneira na sua casa mesmo, de um jeito muito prático. Então, recapitulando, é só deixar de molho num copo com água, né? A quantidade de 1 dedo, 2 dedos, né? Ele vai ficar mais forte ou mais fraco, dependendo da quantidade de água que você usar. E aí você vai testando o seu paladar e vendo se você quer mais forte, mais fraco. Eles costumam render bastante, porque as sementes elas incham, aí no outro dia elas já estão bem inchadinhas. E fica super fácil você colocar na sua alimentação. E daí você pode usar, em vez de usar um Nescau, você pode, por exemplo, usar uma alfarroba, um cacau, né? Para quem ainda gosta de café, né? Você pode testar qual fica melhor, né? Então seria mais ou menos isso. E é uma coisa muito fácil, não precisa de máquina, não precisa de nada. Há quem use máquina para fazer leite vegetal, mas é a mesma coisa. Você precisa de máquina para lavar a louça na sua casa? Não precisa, mas tem quem tenha, então é opção, é o gosto do freguês, certo? Só queria colocar para vocês que é super fácil de fazer. Vamos avançar, ainda tem bastante dica aqui. Ferro e cálcio, né? Então a gente é acostumado a achar que quando você se torna vegetariano que você vai ficar anêmico, né? Então isso eu gostaria só de lembrar que a anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente na população planetária, e que a maioria da população planetária ela se compõe de onívoros, né? Então, o que está faltando para os onívoros? O que isso significa? Significa que a carne não está suprindo, porque o ferro que vem da carne, ele é uma pequena porcentagem do ferro, é mais ou menos 30%. O resto deveria vir das folhas verdes escuras, do feijão preto, de outras coisas que as pessoas geralmente não consomem, né? Então, não é à toa que as pessoas têm uma carência muito grande de ferro. Isso não é à toa que o governo ele tem programas nas unidades básicas de saúde de distribuição de ferro para a população, e de colocar também na farinha de trigo, na farinha de milho, acrescentar ferro e ácido fólico, porque é uma carência prevalente e frequente. Não é e nunca foi exclusividade de vegetarianos essa deficiência. Então, todas as pessoas são fadadas a isso, se não se alimentarem bem ou se tiverem alguma patologia, né, que faça com que elas percam ferro. Então, uma boa dica para você ter bastante ferro é você caprichar nas folhas verdes escuras. Quando você for num restaurante por quilo, em vez de você ficar comendo muita alface, outras verduras, não que a alface não tenha o seu valor, ela tem fibras, mas procure colocar coisas verdes, exemplo, couve, escarola, rúcula, brócolis. Procure colocar essas coisas verdes e procure temperar com algo que tenha vitamina C, um limão, né? Por quê? Porque esse limão ele vai ajudar você a absorver esse ferro. E logo após você se alimentar, evite até 2 horas depois tomar café, tomar chás, alguns exemplos de chás, chá preto, chá mate, porque eles vão fazer o quê? Eles vão fazer com que você não consiga absorver plenamente aquele ferro, eles vão dificultar a absorção do ferro. Então é uma dica para você associar uma folha verde com uma fonte de vitamina C e evitar café e chá logo após se almoçar. Eu coloco aqui na imagem ferro e cálcio, porque o cálcio também está muito contido nas folhas verdes escuras, né? Assim como naquelas outras fontes que eu falei para vocês. E o cálcio, além das folhas verdes escuras conterem cálcio, elas contêm magnésio, né? Que eles ajudam na fixação do cálcio nos ossos, e eles são importantes, né? E a biodisponibilidade desses de cálcio nesses vegetais verdes escuros, ela ultrapassa muito a biodisponibilidade do cálcio no leite. Leite tem muito cálcio? Tem. Ele é bem biodisponível? Não. Ele é bem absorvível? Também não. E os vegetais verdes escuros, eles têm bastante cálcio? Tem. Eles são bem biodisponíveis? Sim. E eles têm potencial de serem super bem absorvíveis? Sim, também. Então, pense verde escuro, e você vai ter bastante minerais. O ferro e o cálcio sempre andando juntos nessa questão dos vegetais verdes escuros.
Ok? Então, capriche nesses vegetais verdes escuros. Se você não consegue comer muito vegetal verde escuro, uma dica que eu dou é do suco verde. Faz o suco verde, ou então uma vitamina e coloque lá uma folha verde, algo verde, para você acrescentar esses nutrientes na sua alimentação. Falando da vitamina D, né? A vitamina D é uma vitamina bem polêmica. Né? Muitas pessoas chegam e perguntam para mim, né, se existem alimentos que contenham vitamina D. Até tem, mas só que a nossa principal fonte de vitamina D, gente, é o sol. É o sol. Então, pegar sol, não fugir do sol, ir para o sol. O sol é uma fonte importante, né? Além de ele ter uma repercussão no nosso bem-estar, né? Ele tem ele faz com que ele age sobre a pele, faz com que a gente produza, né, a vitamina D, né? Então algumas pessoas perguntam, né, mas eu vou suplementar, só vai ter vitamina D de origem animal? Não, existe a D3, né? Nós temos 2 tipos de vitamina D, a D2 e a D3, sendo que a D2 você tem no reino vegetal e a D3 você tem no reino vegetal e animal. Existe sim vitamina D3 de origem vegetal, né? No Brasil ainda a gente não consegue comprar, mas é muito fácil você importar isso pelo Amazon.com e você pode trazer por sites de importação. O Chipita é um exemplo de um site de importação, né? Então você encontra lá no exterior vitamina D3 de origem vegetal, inclusive na versão crua, na versão raw vegan. Você encontra com bastante facilidade. Espero que não demore e isso chegue logo no Brasil. Com relação ao ômega 3, né, isso também é outro elemento que chamou a nossa atenção, né, porque dizem que o ômega 3 só vai ter no peixe. Errado. O peixe ele não tem ômega 3, ele se alimenta de algas que produzem ômega 3. Então ele tem ômega 3, mas ele não produz. O que produz são as algas, né? Então nós temos ômega 3 de algas, que é o ômega 3 vegano, para comprar. A gente tem no Brasil algumas marcas. E a gente tem para importar também o ômega 3 o ômega 3 vegano, né? Inclusive, e tem outras fontes. Nós temos a linhaça, chia, as nozes, como principais representantes do ômega 3 vegetal, né? Seriam o mínimo para você consumir de 3 colheres de cada, de sopa por dia, né? Sendo que não adianta consumir farinha de linhaça, porque ela oxida quando você bate quando você já comprar ela em forma de farinha. Então a dica é, ou você moer na hora no liquidificador, ou você deixar de molho na noite anterior em água, e depois botar na salada, comer crua. Ou então você levar na sua bolsa, quando você for para o seu trabalho, para sua faculdade, na sua mochila, um pouquinho de chia. E aí toda vez que você for comer um feijão, que você for comer alguma coisa, ou uma salada, você coloca chia em cima, que é uma fonte de ômega 3. Você pode também tomar o óleo da linhaça, você pode tomar uma colher de sopa de óleo de linhaça por dia, ou então de óleo de chia. Existem essas soluções, né? Sendo que o ômega 3 da chia, da linhaça das nozes, da beldroega, que também é uma punk, que ela é fonte de ômega 3, esse ômega 3, ele vai precisar ser convertido no organismo em EPA-DHA. Então você já pode encontrar suplementos que já tem isso convertido para vocês. Isso você só encontra em sites internacionais e você tem que importar, mas existe sim, e existe porque isso tudo sintetizado de algas, né? Inclusive algas que elas são criadas fora do ambiente marinho, livre de contaminantes. Existem tipos bem especiais de ômegas que vocês podem encontrar por aí nesses sites que eu já citei anteriormente. Falando da proteína, né? Proteína, existe aquele mito que você vai ficar sem proteína, né? Então, primeira coisa, a quantidade de proteína que nós necessitamos para o dia a dia é uma quantidade muito pequena, né? Se você estiver numa fase crítica de desenvolvimento, tipo gestação, infância, você precisa de um pouquinho mais, mas não é nada absurdo. É muito fácil conseguir proteína. Basta você casar qualquer cereal com qualquer leguminosa, né? Então, existem, retomando um pouquinho, as proteínas animais, que as pessoas acham que só vai ter proteína na carne, sendo que, voltando àquela história da abundância da mãe natureza, ela recheou de proteínas muitos tipos de alimento. Então, em termos práticos, de dia a dia, basta você casar um cereal e uma leguminosa. Exemplo, muito comum de casamento perfeito de cereal e leguminosa é o nosso típico feijão com arroz, né? O nosso feijão com arroz, ele é um prato completo em termos de proteína. A carne, ela entra aí com uma coisa supérflua, né? Então, porque o arroz e o feijão já tem
as proteínas que você precisa, com todos os aminoácidos. Sendo que o mínimo por dia seria 8 colheres de grãos de leguminosas. E o caldo você colocaria depois, essas 8 colheres misturada com arroz, você já teria quantidade de proteínas. E você não necessariamente precisa ser sempre feijão com arroz, você pode casar, como eu disse, qualquer cereal com qualquer leguminosa. Então vamos aos exemplos de leguminosas: feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, né? Exemplos de cereais: arroz, de cereais e pseudo-cereais também, arroz, quinoa, amaranto, cevada, sorgo, trigo, né? Milho. Então basta você casar qualquer um desses, que você tenha a combinação perfeita de aminoácidos, você forma a proteína completa. Não precisa ter medo de proteína. Proteína, como eu já disse, ela é muito fácil de conseguir, é muito fácil de você ter, é muito difícil você entrar em carência de proteína. E se você precisar suplementar, no caso de você ser um atleta, no caso de você praticar muito exercício físico, você pode recorrer à suplementação vegetal, né? Existe já no mercado proteína de ervilha com arroz já combinado, que é o casamento que eu falei para vocês do cereal com a leguminosa. Ou você pode importar também, mas existe, é bem vendido, cada vez mais vendido, suplemento de vitamina, suplemento proteico na versão vegetal, né? Inclusive é mais saudável e algumas marcas de proteína vegetal são inclusive superiores às animais, né? Mas por si só, ser vegetariano é uma escolha superior. Ela é uma escolha superior no sentido de libertação animal, ambiental e da sua saúde. E vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da B12, né? E para falar de B12, que é um alimento assim, que eu acho que é mais polêmico na alimentação vegetariana, eu preciso falar dos fermentados, né? A B12, ela é uma vitamina polêmica, mas que nós temos no nosso fígado uma reserva boa dela, que pode durar de 5 a 20 anos. E nós temos um ciclo de reciclagem natural, ciclo enterohepático, que ele faz com que a gente recicle naturalmente a B12 no dia a dia no nosso organismo. Então, para que a gente consiga manter esses estoques por mais tempo, a gente consiga uma boa reciclagem, é fundamental a saúde do intestino, né? Nós observamos pessoas onívoras que têm um nível de B12 super baixo. Nós observamos que a partir de determinada idade, a população, de um modo geral, independente do tipo de alimentação que segue, passa a apresentar problemas de carência de B12. Tanto é que hoje em dia é comum médicos geriatras solicitarem a B12 para todas as pessoas, porque é praticamente uma epidemia invisível, né? Ela depende muito do funcionamento, ela depende do quão o seu organismo consegue absorver, né? E não tanto do que você ingere, né? Então é preciso saber que problemas com B12 não é exclusividade de vegetariano ou vegano de jeito nenhum. É uma epidemia que ela é disseminada e oculta na população de um modo geral. Isso é uma informação importante, uma informação séria. Porque sempre fica aquela questão, aquela dúvida de que só o vegetariano, o vegano, que ele precisa se preocupar com essa questão da B12, né? Mas isso não é exclusividade e nem é a causa mais frequente. A causa mais frequente de você ter deficiência de B12, ela é absortiva e não é a forma como você se alimenta. Então, eu quero trazer para vocês uma dica aqui, né, para vocês de vocês manterem uma boa saúde intestinal e uma consequente boa absorção de alimentos, de nutrientes de modo geral. É o uso do kefir, né? Kefir, você pode ter kefir de água. O kefir, ele nada mais é do que um fermentado. O kefir, ele é essas bolinhas aqui que vocês estão vendo aqui. A gente coloca ele de molho em água, né? E aí coloca lá um açúcar, um pouquinho só de açúcar mascavo. Ele vai fermentar essa água e essa água você toma. Você pode fazer uma vitamina uma vitamina de banana com um pouquinho de castanha de caju ali e um kefirzinho, uma manga, bater. Isso é uma vitamina perfeita, um probiótico natural perfeito, né? Até quando você toma um suplemento de vitamina, qualquer que seja ele vai precisar o seu organismo vai precisar absorver. Então, quanto mais saudável você manter seu intestino, mais você vai poder absorver os nutrientes dos alimentos, os nutrientes dos suplementos e por aí vai. Porque o intestino, né, a saúde intestinal, ela repercute em todo o funcionamento do organismo. Então não basta, às vezes eu pergunto para as pessoas, como é a sua saúde intestinal? Elas dizem, mas eu evacuo todos os dias, tudo bem.
Mas e a microbiota? Como é que está aquela população? As bactérias que povoam o seu intestino, né? Elas são bactérias benéficas? Elas são... O que prevalece? As bactérias benéficas ou as bactérias maléficas? Então, vamos cuidar para que essas bactérias, que prevaleçam as bactérias benéficas, né? E através do consumo dos probióticos, né? E o exemplo de probiótico natural e vegano, kefir. Existem outros, tem o kombucha, tem os fermentados, né? Tem os chucrutes veganos que a gente pode fazer da vida, né? E assim, e por aí vai. Mas o kefir é uma coisa super prática. Você pode entrar no Facebook em grupos de doação de kefir. Geralmente a gente consegue isso através de doação. As pessoas doam pra gente, porque ele cresce e se multiplica, né? Então você pode entrar em grupos e as pessoas fazem questão de doar. Você cultiva seu kefir, depois você doa para alguém e por aí vai. Então a gente já está se aproximando do fim, né? Mas ainda tem algumas dicas para passar. Então, assim, uma pergunta muito frequente: precisa de um check-up? Né? Antes de você mudar a sua alimentação, eu recomendo que sim, que você faça um check-up. Não porque você vai entrar num mundo perigoso ou uma coisa que vai ser ruim para a sua saúde, nada disso. É pela preservação do próprio vegetarianismo, veganismo em si. Porque muitas pessoas, como eu já disse anteriormente, elas antes de mudarem sua alimentação, de transformarem sua alimentação para uma alimentação sem derivados animais, elas já traziam hábitos ruins, elas já se alimentavam de uma forma precária, elas já traziam deficiências e carências nutricionais, né, que devem ser identificadas antes de você mudar. Porque aí você corrige e você não vai atribuir de uma maneira injusta alguma carência ou deficiência que você apresente depois que você fez a mudança alimentar, né? Porque às vezes algumas pessoas elas já têm isso e elas acham que foi por culpa de terem excluído os alimentos de origem animal da alimentação que elas ficaram com aquele problema, né? E acabam por culpar, né, injustamente, né, esse novo modo alimentar e acabam às vezes desistindo e acabam às vezes até sendo uma pessoa que é contra o movimento. Eles dizem, eu tentei, mas eu fiquei anêmico. Mas eu tentei, mas eu fiquei doente, eu fiquei com carência disso, carência daquilo. É porque antes ela já tinha carência, ela já se alimentava de modo ruim e ela nunca corrigiu. E quando ela vem fazer a mudança alimentar pela pressão das pessoas, né? Você vai ficar doente, isso, aquilo, de tanto questionamento, né? A pessoa acaba, às vezes, até investigando, ou acaba até vendo e acaba achando que foi porque ela fez a mudança alimentar. Mas não é por causa disso. Então eu recomendo que antes de você fazer a transição alimentar, que você faça um check-up, que vai ser a sua fotografia do antes. E depois você sempre faça, que vai ser a sua fotografia do depois. É muito simples. Basta você incluir aí nos seus exames de rotina, que as pessoas normalmente fazem, hemograma, glicemia, colesterol, inclua aí a dosagem da vitamina B12, da ferritina, do zinco, né? Peça para o seu médico fazer isso por você e você dificilmente vai ter problema. Se você tiver alguma necessidade, você suplementa. Mas lembre, tem essa fotografia do antes e a fotografia do depois. E não culpe injustamente uma mudança alimentar, né? Faça de modo sério essa transição para que você realmente possa ser um exemplo, possa se manter firme na sua convicção, né? Possa não sucumbir às críticas e às perguntas das pessoas, né? Porque você vai se tornar diferente, você fez uma opção, você quis uma coisa diferente, mas as pessoas não vão mudar por isso. É como parar de fumar. Uma pessoa que para de fumar, ela tem que se conscientizar que as outras não vão parar de fumar só porque ela parou, né? Às vezes as pessoas vão continuar fumando, né? Então você tem que estar muito firme na sua escolha. Você tem que saber que você mudou, mas as pessoas ao seu redor não mudaram. E elas não mudaram e elas vão cobrar de você essa mudança. Elas vão perguntar, elas vão criticar, elas vão questionar. Então mantenha-se firme, mantenha seus check-ups em dia, mantenha sua saúde em dia, para que você possa estar fortalecida e ser um bom exemplo, né? E em primeiro lugar, estar forte para você mesmo, para sustentar a sua escolha, para ter pulso, para bancar com a sua decisão, que com certeza é a decisão mais libertadora que você pode ter feito na sua vida, na vida dos animais e na vida do planeta. Então, como eu já disse, eu agradeço você por ter me escutado até aqui, né? Muito obrigada pela sua presença, espero que você curta as outras palestras, né? Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Meus canais de contato são atendimentovegetariano@gmail.com, pode escrever lá para mim.
Também tem o Facebook, você pode acompanhar o meu trabalho, algumas publicações que eu coloco lá. O meu Facebook é o Atendimento Vegetariano. Lembrando que eu tenho consultório em São Paulo e atendo também via Skype, como coach, não como médica. Meu atendimento Skype é como coach. Meu atendimento como médica, ele é feito na cidade de São Paulo, em consultório particular. E também agora estou com um projeto, a partir de 2017, um projeto de consulta interativa. É um sítio localizado a mais ou menos 1h30 da cidade de São Paulo, onde você pode vir com seus amigos, passar o dia. Aqui tem lagoa, tem cachoeira, a gente tem horta, né? E assim, ao longo da consulta, tem o consultório aqui, a gente pode fazer atividades interativas, práticas, né? Meditativas, de yoga. Nós podemos conhecer a horta orgânica e lá na horta eu explicar para vocês na hora quais nutrientes tem em cada alimento. A gente pode vir aqui passar um dia bem legal, né? É diferente de consultório, que você entra, consulta e sai. Aqui no sítio, a consulta ela é interativa. A gente vai aprendendo, a gente vai interagindo. E temos programações, em breve lançaremos o site do sítio, né? E você está convidada a vir, a trazer sua família, a passar um dia, curtir e conhecer esse sítio vegano, né? O sítio aqui onde nós temos peixes e não pescamos, onde nós temos animais alforriados aqui, uma natureza muito bonita, onde você pode passar o dia aqui relaxando, em contato com a natureza, em contato com outras pessoas que têm a mesma escolha alimentar que você, e assim, sempre é um prazer essa troca, vocês são super bem-vindos, super bem-vindas. Então, se vocês tiverem interesse em estar vindo aqui, e quando a gente lançar o site do sítio, vocês estarem conhecendo, entre em contato nesse e-mail, atendimentovegetariano@gmail.com, ou então pela fanpage Atendimento Vegetariano no Facebook, que lá sempre eu vou estar postando essas coisas. A partir de 2017, essa novidade quentinha para vocês. Em primeira mão, vocês estão sabendo desse projeto. Então, uma mensagem final, né? Obrigada mais uma vez, Eduardo, pelo convite no Convegano. Obrigada a cada um e cada uma de vocês que me ouviu até aqui, né? Gratidão por tudo, né? Eu falei um pouco rápido, mas é porque eu tinha muita informação e eu gostaria realmente de compartilhar essa informação com vocês. Então é uma palestra onde realmente eu fiz questão de que vocês aproveitassem ela ao máximo, de trazer conteúdo para vocês, de realmente contribuir com algo na vida de vocês. Então, como mensagem final, é o seguinte: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então, parabéns pela metamorfose que vocês adentraram, que ela é uma metamorfose que ela entra pela via da alimentação e que ela tem implicações maiores em todos os sentidos e todos os ramos das nossas vidas. Muito obrigada.